Agora sim a gente vai aprender a fazer esse shortinho com a Zelma. E durante a aula a gente vai contando algumas particularidades da vida dela, você que está querendo se dar bem com a costura. Mas vamos começar com a aula e sobrando tempinho a gente fala do você, pode ser? Claro. Bom, você fez uma adaptação desse short que você pegou na Burda de que mês? Essa daqui foi uma aula que nós tivemos na Academia Burda. Academia Burda de Capacitação. Uhum. Já era uma aula bem simples, bem fácil, porque é um curso para iniciantes, né? Então a gente não faz peças tão elaboradas, mas porém muito importante, porque você aprende a fazer um bom corte, tirar uma boa modelagem, né? E eu pensando agora nessa aula, eu fiz esse molde, que esse já era fácil, e esse daqui eu consegui simplificar mais ainda. Então eu juntei o cos e juntei a barra, tudo num molde só. Ó, aqui o cos. Que ele era separado, né? Você juntou o cos Juntei. e a barra no molde só. Isso. E Ótimo. tinha um bolso, faca, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade do bolso. E aí eu só colei aqui com durex, né? E coloquei aqui e tirei. E aí eu fiz a nossa aula de hoje. Então, é aqui que a gente vai fazer. Esse tamanho, quer dizer, seria um tamanho... O molde, ele tá num tamanho 48, mas ele veste 46. Tá, e as pessoas com folguinha, podem diminuir... né? Pra não ficar tão apertadinho, então ele veste Se for melhor. diminui quantos centímetros? Tem uma tabela. Tem. A gente pode fazer a graduação ao contrário. Aí diminui 1 centímetro na volta inteira dos shorts. Pra ir diminuindo. Isso, porque aqui ele já 44. tá com a margem de costura. Tá. Entendeu? E aí eu peguei 60 centímetros de tecido, pra você ver que é bem fácil. Coloquei o molde direitinho, alfinetei, risquei com giz e na sequência a gente vai e corta. Aí eu cortei, fiz a marcação da barra, a marcação do elástico, onde vai ficar. Passei bonitinho para não ter problema de sobrar tecido. E fiz o acabamento. Pode fazer na zigue-zague, maravilhosa, mas eu terminei fazendo em um outro tipo de acabamento. Tá. E aí... Quando a gente faz nesse outro tipo, tanto a linha do zigue-zague quanto a do outro, sobra um pouquinho, né? Aí eu tiro esse tiquinho aqui e faço o acabamento com o isqueiro. Por quê? Pra ficar bem certinho. Aí depois você vai e começa a fechar, né? Esse daqui... A finalidade do isqueiro? É pra essa linha não desfiar. Desfiar, entendi. Fica um acabamento... Com bacana. muito cuidado, né? Isso, um acabamento bacana, né? Uhum. Aí a gente faz isso. Então, esse é o primeiro passo, né? Aí, depois disso, no caso aqui, eu quis enfeitar, né? Colocar um barradinho. Então, o que que eu fiz? Antes de fechar aqui a entrepernas, eu alfinetei aqui o barradinho que eu escolhi. Aí, eu escolhi um barrado de... renda de algodão, com mais ou menos 7 centímetros. Para fazer esse short, você compra 1 metro, dá o suficiente. Aí você faz os cortes no tamanho certinho. Aí depois disso, né, você vai e começa a fazer as costuras, né? É tudo muito simples de fazer. Eu fiz essa vira aqui, mas pelo fato de ter esse acabamento, você pode fazer o acabamento menor. Mais estreitinho. Mais estreito. Não precisa ser tão assim. Mas como já estava na modelagem, eu deixei. Se quiser colocar não precisa. Essa rendinha, também não coloco não nada. Precisa. Deixo só a barrinha dele básica. Tem um outro aqui, com já a barra pronto, normal. Com a barra normal, ó. Não precisa. Sabe o que é interessante? A Zelma, porque a gente vai ter um outro bloco com você, ela costura desde 2005 e aí ela foi a segunda turma da Burda, da Academia Burda de Capacitação. São 3 meses de aula gratuito, com material e tudo. E ajudou muito você? Muito. E hoje na sua casa você vive de costura. Você tem um espaço, na verdade. Isso, eu tenho Ela espaço. não costura para fora. O que você faz? Eu faço serviço de costura. Eu faço barras de calça, troca de zíper, ajuste de vestido de festa, ajuste de blazer, de calça social. Dá para ganhar um bom din-din. A gente consegue, né? Vai trabalhando e ali vai... E com essas aulas da Academia Burda, ajudou mais ainda? Ajuda porque você começa a conhecer as peças, né? De uma forma, antes de estar ali na tua mão para você fazer um conserto. Então, por exemplo, eu vou fazer um ajuste de perna, eu sei aonde eu posso mexer e aonde eu não posso mexer. Eu sei o quanto eu posso ajustar e quanto eu não posso ajustar.
Vocês viram que belezinha. Agora a gente falta costurar o nosso short verão. Ela já ensinou a Zelma, né? Deu a ideia, na verdade, para colocar aqui essa rendinha, que vocês podem também não colocar, é opcional. E agora? E agora a gente vai costurar, né? Como eu falei, da renda. A renda? Né? A renda é importante para quem gosta, né? Porque tem pessoas que não gostam, né? Gosta de um short mais prático e simples, né? Aí alfinetou, costurou, aí eu vou para outra etapa. Ele vai ficar assim, ó, né? Esse eu não pus a renda. Você costura primeiro o quê? Primeiro a renda? Isso é importante passar para elas. Costuro primeiro a renda. Ó. Primeiro a renda. Na verdade é assim, eu costuro primeiro o gancho, né? O gancho da frente. Tá. Ó, ganchinho da frente costurado, bonitinho. Aí eu vou costuro o gancho das costas, né? De trás. De trás. Aqui, né? Tiro todo excesso de linha, bonitinho. Aí tem que ser overlock ou zigue-zague? Isso, isso. A Tá. zigue-zague, ótimo. Segura bem. Muito, Perfeito. muito. Tá. Tranquilo. E como eu optei para fazer esse daqui com a renda, eu coloquei a renda. Então, antes de eu fechar as pernas, eu ponho a renda. Vou lá, costura aqui, bonitinho, né? Olha como é simples. Pode costurar? Pode. Que sua casa, viu? Ai, obrigada. Aí você vai, ó. Não precisa ter pressa, vá devagar, porque a gente, quando está começando, é assim, devagarzinho. A prática vem com o tempo. O tempo faz você melhorar na máquina, no acabamento, no aprendizado, em tudo, né? Quando você começou, você também tinha dificuldade? Muitas, muitas. Aqui está costurado com a linha preta, mas a gente costura com a linha branca, no caso aqui, porque a renda é branca, né? Aí você fez isso, aí depois você pega a parte de trás com a parte da frente, junta costura com costura, bem certinho, para o ganchinho não ficar torto, né? Não ficar aquele acabamento torto. Pega um alfinetinho, com a pontinha pro lado do acabamento você faz isso e vem aqui para a máquina. Supondo que aqui tivesse tudo costurado, eu ia juntar as pecinhas aqui bem direitinho também. Iniciante, como eu, sempre tem dificuldade. Então, ou você alinhava ou você alfineta. Eu gosto de alfinetar. Eu acho mais prático. Então, a gente vem, coloca aqui. Esse alfinete, ele é fininho, então não vai estragar a máquina nem nada. Mas a gente precisa costurar devagarzinho para evitar quebrar a agulha, estragar a máquina. Se você não se sentir muito seguro, você vai e tira. Por quê? Você já colocou aqui o pezinho, então não vai atrapalhar em nada. Aí você vai... Olha, aconteceu um contratempo aqui. Voltando aqui, tinha escapado a linha, Isso, colocada. colocou. Agora vamos lá. E aí você vai e devagarzinho costura. Devagarzinho aqui. E faz a costurinha. Depois que você fez isso, você tira e pronto. Esse daqui é o passo. Quando você fez tudo isso aqui, você vai fazer a mesma coisa nele todo, porque é tudo costura reta, né? Não tem segredo. Não tem aquela questão de fazer costuras mais elaboradas, né? Bem Existe um prático. retrocesso aqui? É bom a gente fazer esse retrocesso, porque sempre a linha solta, né? Numa lavagem, por exemplo, põe lá na máquina, de repente solta a linha, descostura, Fica não mais fica seguro, legal, né, aí fica Selma? seguro, é. Aí você faz o retrocesso. A mesma coisa você vai fazer aqui no cos, que eu juntei para fazer um molde mais fácil, né? E aí eu sempre costumo costurar e deixar a abertura na parte das costas. Porque a gente passa o elástico e depois aqui a gente vem do lado direito e faz a costura finalizando bem direitinho, bem devagar, para ficar com um acabamento bacana. E terminou o shorts e fica assim. Quanto de elástico eu calculo? Eu comprei aqui 1 metro e medi a cintura da pessoa que eu quero colocar. Por exemplo, se ela tiver 60 de cintura,
aí coloca 60. Eu não gosto de fazer 55 porque às vezes o elástico fica muito apertado. Então, em vez de ficar aquele short confortável, soltinho, ele fica te apertando e marcando, né? Então, eu ponho o elástico exatamente o tamanho da cintura da pessoa. Exatamente, é isso. Eu coloco desse jeito porque eu vi que o acabamento fica mais bonito. Mas tem gente que coloca 55 centímetros, tem gente que faz uma porcentagem, tira 10%, tira 20% da largura do elástico. É muito complexo. Depois que eu passei o elástico, eu finalizo com a costura. Com a costura aqui atrás, né? Que aí ele fica assim. Carmen, você tem alguma pergunta? Você que entende de costura, por gentileza, minha linda? Não, eu entendi tudo. Ó, o tá que vendo? ela ensinou direitinho. Aqui, ó. Tá vendo E eu tô aquele amando pedacinho que eu te falei? esses shorts aí. Fácil de fazer, Olha, não? Final do ano, assim. né? Isso, foi isso que eu pensei. No final do ano. Final do ano, gente. Férias, olha que legal. praia, Faz em piscina, casa, sítio, né? Piscina. Quer dizer, a costura hoje, no caso, a Zelma, ela não faz as peças para vender. Mas, de repente, como ela costura muito bem, se alguém chegar na sua casa, a gente tem a revista Buda, tira para mim esse modelo, você até consegue, Consigo. né? E você consegue ganhar um bom din-din Sim. com as costuras que você tem no seu espaço. Sim. Que bacana esse mundo da costura, como vale a pena investir, não? Super, Né? muito interessante. Tem um mercado que absorve bem. Tem, e esse mercado de serviço de costura é uma coisa que é constante, né? É Porque constante. a gente está sempre fazendo barra de calça, a gente está sempre trocando um zíper, colocando um botão, né? Então, não falta oportunidade no mercado. E é bom ter uma boa máquina. A Sim. nossa Janome S2008P, bacana, não? Sim, E a gente vai ficando por aqui. Eu, Carmen Freire e a nossa Zelminha. Obrigada, minhas lindas.